A gente sempre olha a iniciação com cross-border. Para mim tem muita oportunidade, a gente não chegou nem perto de fazer, sei lá, 10% do que dá para fazer em cima da iniciação. No final do dia, quem está pagando quer que seja rápido, seguro e barato. E aí surgiu um pouco da ideia de falar, pô, peraí, tem um problema aqui que a gente pode resolver, que é o pagamento cross-border, que é mandar dinheiro para fora, deixar isso mais fácil de ser contratado, mais simples de ser contratado hoje. Para mim, pagamento no futuro é não ser um pagamento. O que é isso? É você não perceber que você está fazendo de fato aquele pagamento. Porque hoje o ato de pagar ainda demanda de você, entendeu? Você ali, eu vou pagar e tal. Um Uber, por exemplo, né? Você pega o Uber, mas você pagou, mas você não teve aquela ação de pagar ali. Então, para mim, pagamento no futuro vai ser assim até para fazer pagamento cross-border. Eu preciso de alguma coisa, eu vou resolver ela e o pagamento vai acontecer aqui de forma transparente. Fala, meus queridos, deixa eu deixar um recado para vocês aqui antes de começar esse episódio. Você que tem interesse em Green Card ou visto americano, a Jumpstart é a melhor solução. Você precisa conhecer porque é a primeira legal tech fundada por brasileiros que usa bastante inteligência artificial, paralegais e advogados americanos para revisar todo o seu processo no mínimo detalhe para garantir a sua aprovação. Se por alguma razão você for rejeitado no processo do visto ou do Green Card, eles têm 100% de reembolso, o que deixa totalmente eles skin in the game para garantir uma melhor application com toda a sua história para que você consiga o seu Green Card ou visto americano. A Jumpstart é nossa parceira, o link está aqui na descrição do episódio e vocês têm que conferir porque eles são demais. Grande abraço! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Let's Money Podcast, o seu podcast favorito para falar dos bastidores da indústria financeira. Aqui a gente dá voz a quem está construindo um ecossistema financeiro no Brasil e no mundo. Sou Gabriel Pereira, host da Let's Money e fundador aqui da Let's Money também. E a gente hoje tem um papo especial que nós vamos falar sobre pagamentos transfronteiriços, pagamentos internacionais. E aí entra todos os desafios, né? Desafio de tempo, de comodidade, de custo, tem tudo que envolve os desafios de se fazer isso, também tem as questões de segurança, e tem uma conexão super legal dos pagamentos internacionais com o Open Finance. Por quê? A gente está conversando hoje com o Júnior, ele que é fundador da Moev, e a Moev é uma empresa que se tornou ITP, está em produção há menos de um ano e já está nos top iniciadores do mercado. A gente vai entender como é que foi esse processo, por que fazia sentido para eles, como é que eles estão operando essa licença, como é que são os tipos de cliente deles ali e a conexão desse tema com os pagamentos internacionais, que vai ser um papo excelente. Então, convido vocês a ficarem e nos acompanhar. Prazer te receber aqui, Júnior. Prazer é todo meu. Boa, a gente já começou a bater um papo aqui nos bastidores. Daqui a pouco a gente vai começar a deixar gravando aqui os bastidores e ver o que a gente pode usar. Mas, como eu gosto de fazer, eu quero tentar construir um pouco do seu ponto de vista, saber do seu background, saber um pouquinho mais da sua história. A gente sabe que a Moev não é a primeira empresa, né? Não é a primeira fintech que você está fundando, tem uma história por trás. Queria conhecer um pouquinho mais dela. Tá bom, Gabriel. Vamos lá. Começar com a Confidência, né? Como eu falei para você, vim para São Paulo para fazer a parte tecnológica da Confidência. Foi aí que eu tive mais contato com câmbio, né? Era a tua primeira experiência na área financeira ou você já tinha Era a primeira experiência na área financeira, Legal. Que até então câmbio era uma palavra meio estranha para mim, não era o que eu conheço. Era do carro, era do carro. Automático, exatamente, manual. Isso é câmbio. E de lá para cá, aí eu entendi um pouco mais desse ambiente, tive a oportunidade de poder construir a tecnologia do primeiro banco de câmbio lá para a Confidência, e a gente montou uma... Isso em que época? Cara, 2010, 11, Legal. Por aí. Foi que a gente fez o primeiro licença de banco de câmbio, foi essa lá, que era só câmbio, né? Uhum. Porque corretora de câmbio tem limites que ela não consegue trabalhar, ela consegue até um certo valor, acima disso tem que ser banco. E aí a gente fez o primeiro banco de câmbio e de lá a gente montou uma administradora de cartões e fez um cartão de moeda para viagem. Isso chegou a ser mais da metade do volume da operação antes do IOF. Uhum. E quando a Travelex comprou a Confidência lá atrás, a gente montou a Brasil Pré-Pagos. Aí sim, fundamos a Brasil Pré-Pagos,
tropicalizando aquele sistema para trabalhar com pré-pago, porque o Visa Travel Money de lá, que a Confidência chegou a ser uma das maiores emissoras globais do Visa Travel Money, ele trabalhava com multimoeda. A gente tropicalizou para trabalhar com reais, mas ele era um cartão pré-pago, tipo pré-pago, você carrega e usa, né? E aí, na Brasil Pré-Pagos, a gente teve a oportunidade de lançar muita coisa. E aí uma dúvida, era pré-pago ainda com foco de moeda estrangeira ou já era para outros usos também? Porque o pré-pago, ele, por um momento aí, foi uma febre para várias utilizações, né? Exato. A gente, de certa forma, até liderou um pouco isso na BPP. O pré-pago, ele principalmente foi em reais. Tá. Começou lá com o Visa Travel Money, mas quando a gente tropicalizou aqui, eram cartões em reais. Para você usar pré-pago. Mas era um modelo diferente, não era um cartão de crédito, nem o débito atrelado à sua conta. Era algo que você podia, quer dizer que eu não preciso ter conta, posso carregar e usar, e tem o meu extratinho ali e tudo mais. Então foi isso. Então a BPP foi isso, e ela virou plataforma para muita gente lançar muito produto, e a gente continuou fornecendo tecnologia para o Visa Travel Money. Aí não só para Confidência, mas a gente tinha mais de 35 instituições financeiras que usavam a solução de cartões Visa Travel Money. E nessa época, o que você acha que foi as condições ali, seja de produto, ou seja condições de mercado ou de demografia, que fizeram com que o cartão pré-pago tivesse tanto espaço, assim? Era porque as pessoas não tinham crédito, mas precisavam de um cartão, ou... Enfim, o que você acha que fez ter essa adoção no Brasil aí? No Brasil, né? Antes do Pix, inclusive, né? Sim. Tinha muito... tinha várias situações, mas me parece que era muito mais porque tinha muita situação desbancarizado. O desbancarizado usou bastante isso. Mas, por exemplo, situações onde você precisa fazer um pagamento para uma pessoa, fazer uma gestão financeira, você não precisaria abrir contas, conectar. A gente tinha uma solução corporativa, gestão corporativa para a empresa, pré-pago. Antes você teria que abrir conta num banco, ter acesso às APIs para fazer. Era um negócio muito complicado. Ali não, aí a empresa carregava um saldo num cartão principal e fazia gestão em todos os outros cartões. Legal. Eu vi que tinha presente. Gift card era o mais conhecido, né? Que é o presente que você dá lá, né? Você não precisa. Às vezes a pessoa não tem conta, você não sabe qual é a conta dela, porque antes era TED. Sim. E TED custava caro, ou DOC, né? Exato. Os dados eram difíceis de fazer. Hoje, olhando o Pix, você fala, poxa, mas por que você fazia isso lá atrás? Não, fora que também tem o ato de presentear também, né? Você entregar um negócio algo ali físico, tal, né? Um cartãozinho físico. Depois teve o recorrente, que a própria pessoa podia fazer carga nele. E aí ela tinha uma vida pessoal ali, Eu vi né? que também, por exemplo, até hoje tem muitos lugar de entretenimento, show, etc. Já tem o cartão pré-pago que aí você vai abastecer para consumir lá dentro, para não usar papel ali. Exato, fechado. Aí é um arranjo mais fechado, né? Sim. Esse pré-pago da Visa funcionava até fora do Brasil. Você podia usar ele em outra moeda, ele fazia a conversão automaticamente e saía da sua conta. Legal. No final do dia, ele acaba sendo o que a gente conhece hoje como uma conta digital. Uhum. Porque você tinha o seu saldo, o seu extrato, e você podia fazer transações ali. E a gente interligava boleto, pagamento de contas e outras coisas que a gente construiu ao redor dessa estrutura para dar essa sensação de conta digital lá atrás. Legal. E como é que foi nesse processo para você de trazer os aprendizados que você teve ali na hora de montar a parte de tecnologia com a Confidence e aí levar isso para a BPP? Assim, como é que foi essa virada? Porque eu acho que assim, uma coisa é que você eu fico pensando, né? Você ser convidado, entrar numa empresa, você ter um produto específico, você quer aumentar o uso dele. A outra é você começar a prover tecnologia para outros players e é um outro tipo de empresa, de cliente, muda bastante, né? O desafio é diferente, porque tem o desafio de tecnologia e segurança. Aí chegou um momento que a gente tinha mais de 160 players plugados com a gente, construindo coisas em cima, soluções em cima. Se acompanhar tudo, você fica... Então tem um desafio de segurança, e hoje eu acho que é até pior do que naquela época, né? Tem de time também, de foco em produto, porque quando você tem tudo isso, você acaba perdendo um pouco o foco de, puxa, mas
que produto eu vou fazer aqui, né? Se cada um pedir uma coisa aí desses 160, já Não dá, entendeu? não dá. Então a gente fornece o básico e a gente construiu algumas coisas em cima. Incentivo, cartão de incentivo era bastante utilizado na época. Incentivo e promoção, tem uma diferença básica ali. Então era muito utilizado. A gente fez o cartão mesada lá atrás. E aí tudo isso culminou com a gente sendo o principal fornecedor de tecnologia da Visa nas Olimpíadas de 2016. Que maneiro. Porque em 2016 ela foi no Brasil, então ela queria mostrar tudo que ela tinha de tecnologia. Pulseira de pagamento, relógio do pagamento, foi o SWOT que veio para cá, a gente que foi o cartão que foi dentro do relógio do pagamento, tinha sticker de pagamento, cartão virtual a gente lançou lá atrás, tem uma história bacana, porque a Visa é patrocinadora. E para você comprar o ingresso, ou você pagava com boleto, ou você pagava com um cartão da Visa. Uhum. E quem não tinha cartão da Visa fazia o quê? Emitia boleto, pagava ingresso. E o que a gente fez em conjunto com a Visa? A gente digitalizou isso e tokenizou um cartão Visa para poder pagar o ingresso. Então, o cliente usava o cartão dele não Visa, e quase que gerava um virtual ali. Gerava um virtual Visa, carregava esse cartão e comprava ingresso. A gente fazia esse background, esse back-end aí para poder fazer. Então foi um negócio bem, bem interessante na época, porque de certa forma eliminou o boleto lá atrás, né? Isso, e isso vocês estavam quanto tempo de operação? Na BPP? 2016 a gente já tinha 3 anos. É mais rápido. Rápido. Você pegar um evento como a Olimpíada ali, que é um chamariz, imagino que depois disso, muitas portas devem ter, né? A coisa começaram a se abrir. Foi bem rápido. Ali a gente teve um cliente bacana que foi o PayPal também na época, porque a gente tinha uma dificuldade, né? O cliente... Aí começou um pouquinho essa visão de pagamento internacional, né? Porque, imagina, o Brasil naquela época, poucas pessoas não, segundo os dados do PayPal, menos da metade tinha cartão de crédito internacional para comprar fora. Então você não conseguia comprar nada fora sem um cartão internacional. Sim. Você precisava, aí você tinha eBay, tinha os e-commerce. E começando a ficar... A ter mais acesso a produtos internacionais, né? Exato. Às vezes, provavelmente em algum momento eu não conseguia nem assinar o Netflix. Porque você não tinha cartão internacional, você precisava ter um cartão internacional. Aí a gente fez uma parceria com o PayPal, que a gente fez o quê? Aquele cliente que queria pagar lá fora e não tinha um cartão internacional, para colocar no PayPal e pagar também, porque precisava ser internacional, a gente fazia tudo automaticamente para o cliente. O cliente entrava e falava, eu quero tantos dólares. Ah, beleza. Paga isso aqui em reais. Ele pagava reais, a gente emitia um virtual, abria o wallet dele do PayPal, adicionava o cartão lá dentro e deixava ele pronto para fazer o uso onde ele quisesse. Legal. Então isso já facilitou muito a jornada, a ponto dele ter... Porque quando ele não tinha isso, ele tinha que conseguir um cartão virtual. Era difícil você ter um cartão de crédito, plataforma crédito virtual, o VTM permitia isso. Uhum. E aí você tem que abrir a sua carteira da wallet, adicionar o cartãozinho lá dentro. Não era algo muito trivial para fazer naquela época, né? Eu ia até perguntar, assim, nesse período, quais as principais dores que você já ia vendo de pagamentos internacionais? É bom que a gente já vai levantando a bola aí pra gente ver como é que era o antes e como tá agora, assim. Ter acesso a isso já era um problema. Já era difícil, né? Porque, poxa, né? Não consigo... E o tempo que leva também, né? Tempo. Não dá pra você fazer a operação toda dessa e ainda fazer ela instantânea, né? Pelo menos imagino que na época não devia dar. Não, e a gente fazia tudo isso de forma instantânea, do digital. Que legal. Mas a alternativa que o cliente tinha ia até uma corretora de câmbio. O processo normal deles levaria, sei lá, uma semana. Uma semana. E tinha presencial, ele tinha que entrar, a maioria era presencial. Pegava o cartãozinho, carregava o cartão, tinha um cartão disponível, ativava o cartão e aí você conseguia usar. Eu lembro que eu passei por isso porque às vezes eu jogava alguns jogos e aí você queria fazer alguma compra, o jogo não é brasileiro. E aí você tinha que ir pelo PayPal. Aí depois de uns bons tempos começar a ter o Boa Compra, aí você conseguia comprar no Brasil e não tinha que fazer esse rolo todo. Só que era molecada, adolescente, falou, cara, não tem cartão internacional. Se eu pedir pra minha mãe não vai emprestar o dela pra botar no site de um jogo. Que não conheço, cara, vai passar de coisa. Era essa história. Aí tu tinha que fazer mágica pra conseguir
fazer uma compra de R$ 50, assim. Você queria comprar R$ 50 só, não era nada demais. Mas tinha essa E eu forma. lembro que na Confidência, algumas pessoas pegavam o cartão e faziam isso. Até que teve uma situação, porque quando você emite um cartão, você é emissor do cartão, só você carrega ele, pelo menos lá atrás. Só você que carregava. Aí tinha uma situação em uma determinada loja que um cliente comprou um cartão, acho que com US$ 100, e depois, quando a gente foi ver, ele tinha US$ 1.000. Mas peraí, quem carregou esses US$ 1.000? Não foi a loja. E a gente investigou, e aí surgiu também um pouco do entendimento, as coisas começaram meio que a semente surgiu dali, que é o quê? Existia, e ainda existe, né? Maneiras de você carregar um cartão. O chargeback lá atrás era isso, né? Uhum. Volta o dinheiro por cartão. E essa pessoa conseguiu usar esse cartão num determinado lugar que ele teve um cashback. E estava tendo cashback. E esse cashback voltava pro cartão. Então ele carregou o cartão sem ter carregado na. Caramba. Então é uma solução que pode fazer sentido no futuro. Mas isso aí a gente está falando de 2012, mais ou menos. Não, mas legal. Teve algum fator de regulação nesse período aí que foi uma grande mudança? Como é que foi? Eu tô pensando muito nessa de 2010, pré-Pix ali de 2010 a 20, teve fatores relevantes aí para o mercado de câmbio? De câmbio nem tanto, não mudou muita coisa, pelo menos eu não conheço tanto de câmbio assim, mas não mudou muita coisa não. Só em 2017, 2018 que a gente começou a ter aí mais conversas de modernização dessa estrutura, né? Mas para o ambiente que a gente vive hoje, 2013 foi feita a lei das IPs, né? E aí a gente foi a sexta ou sétima, o BPP foi a sexta ou sétima IP autorizada no Brasil. Que aqui. legal. No mesmo mês, se eu não me engano, do Nubank. Se hoje o pessoal fala que às vezes é difícil aprovar, imagina, né, nesse período, né? Lá como atrás. É que eu vou aprovar? O que eu vou ser perguntado? Como é que é a sabatina? O que eu faço aqui? Isso, e até o Banco Central também, quando fazia algumas auditorias, eles fizeram na BPP lá atrás, tinha muita coisa que também não era, era novidade, até para a turma lá, né? Então isso ajudou também a consolidar. E aí, em 2018, a gente foi autorizado, de fato, a ser uma instituição de pagamento, e a gente teve que mudar muita coisa, porque aí você começa a reportar para o Banco Central, que isso não reportava antes. Antes era só uma plataforma de cartão, a gente teve que mudar para uma plataforma de conta digital, que é um pouquinho diferente, está integrado o Bacen e Jude, tem CCS, que é cadastro aqui no Brasil, tem uma série de coisas que você estava fora do ambiente, né? Mas te deu mais robustez para, de repente, complementar uma oferta para clientes? Sem dúvida nenhuma. Aí dali a gente conseguiu oferecer também conta, né? E aí foi um trampolim para o Pix que veio logo na sequência. Legal. E quando vem o Pix, você ainda estava na BPP, você estava pensando, enfim, como é que estava a sua trajetória quando começa ali já a falar de pagamento instantâneo? Quando veio o Pix, a BPP, a gente teve uma preocupação, a gente foca ou não foca no Pix, né? Mas o fato do Pix... Muita gente teve isso, e é legal a gente destacar, porque hoje é muito fácil todo mundo falar, não, já sabia que era o Pix. Que ia ser, não, assim, acho que até os mais otimistas não tinham essa mesma visão. E eu lembro até de ver algumas declarações, assim, olhando de forma cética, porque achava que não ia pegar no gosto das pessoas, sei lá, por alguma razão não ia pegar. Eu lembro muito das tentativas de ver como é que ia se cobrar, até quanto ia cobrar. Não podia para PF, mas assim, na PJ, ver o que daria para fazer. Mas não era tão trivial ver com um olhar de sucesso que tem hoje, que hoje né? Os números já perdi até a dimensão. Movimentou trilhões, eu já não sei mais criticar o número para ver se é isso mesmo. A ordem de grandeza está muito elevada. Na época era realmente, pô, e agora? Vamos focar naquilo que a gente já tinha no roadmap ou vamos deslocar a atenção para cá, né? E como a gente viu, o Pix, ele estava organizando o ambiente, porque naquela época, você deve lembrar, tinha muitos wallets já pagando direto o estabelecimento. Então, você tinha um walletzinho aqui, um wallet A, um wallet B, QR Code, tudo. Então, eram vários arranjos separados. E o Pix veio para unificar isso tudo. Então, isso também ajudou a gente a falar, cara, tem um participante indireto, vamos entrar nessa aqui e fornecer também essa tecnologia para participantes indiretos, que é basicamente o que a gente acabava fazendo no cartão.
E aí acabou dando muito certo. A gente varou a madrugada. Esse negócio, no início, foi bastante difícil de colocar no ar, viu? Porque você tinha que aprender ao mesmo tempo se organizar para oferecer isso para outros players também, Isso. O né? próprio Banco Central também, a gente fez uma parceria com uma fornecedora de tecnologia aqui no Brasil e a gente varava a madrugada ali, fazendo teste, rodando, e toda Testes em sexta-feira produção. era a sexta-feira da maldade, que o Banco Central mandava alguma coisa que tinha que mudar, que ele percebeu. Cara, e assim segue até hoje, né? Não parou, assim, o roadmap Ainda não, não- não tiraram o pé do roadmap. É, Depois veio o Open Finance na sequência, né? exato, então, aí eu queria entender um pouco como é que foi essa transição, assim, de você, quando que nasce a Moeve e em que já tinha disponível naquele momento de infraestrutura, assim. Então, Uhum. beleza, né? A gente falou da licença de TP agora há pouco, mas é, em que momento que isso surgiu, assim, para você? Enfim, como é que foi essa transição A também? gente, eu faço parte também, tem um investidor, tem um grupo, né? O grupo sempre pensou que dava para melhorar pagamentos cross-border. Uhum, Então, qualquer um que faz um pagamento hoje para fora sabe que, em geral, isso está mudando, né? Mas, em geral, você só sabe se deu certo se o destino não reclamou. é, Não reclamou é porque chegou o dinheiro lá. Porque tem muito intermediário, né? Ainda tem muito intermediário ali dentro. A turma trabalha para melhorar, mas isso ainda é um problema. Não chega para a massa essa a vantagem. E aí, em cima disso, surgiram muitas coisas no meio, como a própria Wise, contas uhum, internacionais, somente para tentar ajudar um pouquinho. Mas a gente lá atrás via que era um problema pagamento cross-border instantâneo. Só que como fazer isso? Tinha cripto. Ah, cripto bacana, mas o Bitcoin é muito volátil. Como é que você faz isso, né? sim. E você ainda tem que contar com alguns intermediários no meio E para não poder. necessariamente atende os critérios de velocidade e custo, né? Não, velocidade principalmente não. Mas custo às vezes ajudava. O É, problema é da eu volatilidade, ia né? até comentar que o custo, na verdade, a gente nasce num custo alto da transação internacional. Eu acho que olhando assim no geral, pelo menos historicamente, para mim não é o lugar mais barato, que se o TED já era caro, se mandar para fora já tinha uma percepção de que era mais caro. Só que, sei lá, dependendo da rede de blockchain, uma é muito mais barata que a outra. Você tem Isso. algumas operações, no próprio Bitcoin mesmo, se você for mandar um valor muito pequeno, de repente você paga mais Muito caro. na Exato, exato. autenticação do processo do Mas que isso você aí mandou. serviria basicamente para você mexer na infraestrutura, porque o teu cliente que está aqui, ele está mandando euro para algum lugar lá. O que tem por trás, ele não está muito preocupado. Sim. No final do dia é isso. Você está pagando alguma coisa lá fora, você não quer saber o que tem por trás ali. Quer que chegue, seja seguro, seja barato. Até porque hoje você manda, seja via banco ou qualquer lugar, você não sabe o caminho que se fez até chegar Por lá, né? onde está indo, você não sabe, exatamente. E aí que a gente teve contato, na BPP a gente já teve um pouco de contato com isso, com a Visa Direct lá atrás, a gente era emissor, e a gente queria abrir os nossos cartões para receber transação de Visa Direct para fora e poder mandar dinheiro para fora também, né? Uhum, Aí tem algumas dificuldades aí, principalmente para entrar dinheiro em cartões aqui no Brasil, porque tem IOF, tem tarifa, não é uhum. algo simples no Brasil, e até acho que hoje não tem nenhum emissor que aceita essa transação aqui para os cartões aqui dentro. Mas em geral, no mundo, isso funciona muito bem. Uhum. E a gente testou. E aí que falou, poxa, peraí, é um pagamento instantâneo que cai em cima de um cartão lá fora, é rápido, e a gente pode unificar aqui com o Open Finance, porque você tem o Pix, que é um trilho doméstico, e você conecta lá fora, no final do dia, quem está pagando quer que seja rápido, seguro e barato. Uhum. Então ele não está preocupado o que tem ali no meio. E aí surgiu um pouco da ideia de falar, pô, peraí, a gente tem um problema aqui que a gente pode resolver. E aí nasceu como, aí mais a estrutura mesmo, como um spin-off, como que foi esse processo para você ou para o grupo envolvido, assim? Quando veio o Open Finance, a gente falou, poxa, tem uma oportunidade aqui. Só que nessa transição, a gente teve a pandemia, muita coisa mudou, Muita incerteza. exatamente. E Ninguém aí, saindo de casa, viajando, sei lá, até o momento para você pensar
em pagamento internacional, talvez não era favorável. Não era. Né? Não é igual pensar em evento físico, né? Presencial. Não tinha. Praticamente acabou. Só que o pagamento transfronteiriço, ele continuou porque teve muita transação e-commerce, né? Sim. E a gente pensou nisso, só que o que aconteceu? A gente teve uma saída da BPP, porque teve a DOC fez a aquisição da BPP com o BAS que a gente tinha, e até em função de Pix, os clientes que a gente tinha e tudo mais. A gente acabou saindo disso, mas a gente tinha o interesse do Open Finance. E aí a gente acabou montando a Moev. Logo quando eu saí, eu fui o último dos diretores a sair. Fiquei um tempo na DOC. E aí a gente fundei a Moev lá, junto no Open Finance. Só que quando a gente fundou a Moev, o Open Finance deu a entrada de ITP, de IP de ITP, e isso demorou um tempo. A gente também não estava muito preocupado com a velocidade, porque a gente estava trabalhando nos trilhos Visa e Mastercard. E você não cogitou nesse momento, ou como é que foi o processo de decidir, falar assim, não, eu vou pegar a licença de ITP e não, sei lá, ser um participante indireto, não sei, procurar um parceiro? Não, esse foi fácil. Esse foi Como fácil. é que foi essa decisão? Fácil porque, você vê, a gente foi participante direto, a gente tinha contas, chegou a ter mais de 3 milhões de contas na BTP. Caraca. E apesar de toda a tecnologia que você coloca, apesar de todo o controle que você tem, a tentativa de fraude era muito grande. E hoje eu acho que é pior. E com o IA e uma série de coisas que vem por aí, deve estar ficando pior ainda, né? E isso deixava a gente muito preocupado, principalmente eu, muito preocupado. Então, quando eu saí, eu falei, cara, eu não quero de novo isso aqui. Ficar dormindo sobre esse risco aqui. Exatamente. Já tem BAS, tem banco, tem uma... Esse ambiente já está super servido. Eu não quero mais ter que abrir conta aqui, sabe? E controlar saldo de cliente e tal. Então, a gente montou a ITP, que é mais leve. Então, eu não tenho dinheiro de cliente nenhum. A gente é só plataforma. A gente só orquestra, tem multi-trilho e faz a orquestração do pagamento para onde for melhor o pagamento cross-border. Então, por isso, a gente pegou só a ITP. Hoje, qual que é a principal oferta de vocês e para quem que é a oferta da Moev? A oferta hoje é pagamento cross-border. Para instituições que queiram, como a gente é plataforma, instituições que queiram fazer pagamento cross-border de forma mais rápida, mais simples e principalmente mais barata. Hoje, vou dar sei lá, pegar um exemplo aqui do e-commerce, enfim, como é que é esse processo? Ele te procura porque ele já faz esse tipo de pagamento e tá tendo dor, ou a conta tá cara. Como é que ele chega até vocês, assim, nessa primeira conversa? Hoje eu não tenho nenhum e-commerce. Mas, por exemplo, a plataforma permite você fazer micropagamentos, inclusive, direto para o merchant. Então, você coleta, ele pode coletar do jeito que ele achar melhor ali. A gente faz toda a parte é embedado essa parte de registro do Banco Central, tudo que a lei precisa. E depois o pagamento acontece no destino. A gente tem condições de pagar transação por transação, inclusive no destino, que hoje é acumulado, né? E você paga tudo no dia seguinte, ou D2, D3, D4. Mas você tem condições de fazer pagamento por transação. Se o valor agregado for muito alto, você consegue pagar a transação. Mas e-commerce eu não tenho hoje ainda. Eu tenho os fornecedores dos e-commerces. Legal. Aí sim, adquirente, por exemplo, que quer oferecer pagamento mais rápido, eu tenho como cliente. Mas aí, fiquei com uma dúvida aqui, porque em algum momento a gente estava conversando aqui, você falou assim, olha, eu não estou oferecendo como infraestrutura para quem quer usar minha licença de ITP e plugar como ITP as a service. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que você está entregando um pedaço de infraestrutura de pagamento ali para esse player completar o que ele tem pro cliente dele. Exato. Aonde está a diferença aqui que você coloca entre o que vocês fazem de infra ou não fazem? Só para eu entender isso aí. Hoje a infra que a gente faz é basicamente para cross-border. O doméstico, quando a turma me procura, eu não tenho muito uma ligação doméstico com cross-border direto. Entendi. Porque quem acaba procurando usa o quê? Usa o saldo interno que ele tem. Ele recebe de alguma maneira o dinheiro em reais. Eu tenho tecnologia para ele receber também com iniciação de pagamento, com aquele QR Codezinho. Ele pode fazer isso. Mas, em geral, eles usam o saldo que ele tem ali.
como ele tirou, ele tem conta de cliente, debita da conta do cliente, me chama, faz a transação para fora, entendeu? Entendi. Então, eu tenho o trilho todo, mas para cross-border, a turma acaba usando menos essa parte de Sim. iniciação. É por isso que eu falei da iniciação, que a gente não é infraestrutura para iniciação. A gente usa a iniciação para resolver um problema, uma dor. Legal. E como que, bom, dentro do que vocês puderem contar, porque sempre tem esse ponto de interrogação quando a gente olha a lista ali dos ITPs, porque, sei lá, se eu vejo, igual eu comentei aqui, tem o Google Pay, eu já consigo imaginar ali o uso porque está ali na carteira. Como é que isso, assim, primeiro, aonde que vocês estão fazendo essas iniciações? Então, assim, igual você falou, não é o caso do e-commerce, mas sei lá, é no e-commerce, enfim, que tipo de negócio pode ser isso, ou na jornada ali do cliente. E se vocês esperavam ter esse volume todo de iniciação, que vocês estão nos top players ali, assim. Não. E para mim, vou ser bem sincero, no começo eu não conhecia vocês ainda, mas estava acompanhando ali a iniciação, de repente eu vejo o nome de vocês surgindo lá em cima, lá, eu falei, Foi cara, subindo, né? Vai subindo. foi interessante, assim. Então eu queria entender um pouco isso, assim, aonde que, entre aspas, né, de onde vem essas iniciações e como é que era essa expectativa de vocês também. A gente lançou sem muita pretensão no doméstico, porque a gente queria usar internacional. Mas hoje ele aparece lá em cima basicamente pelo doméstico hoje. E tem de tudo ali, tá? Tem bet, como eu falei para você, mas eu não atendo bet, eu atendo gateways de pagamento. Então o gateway tem bet, o gateway tem adquirência, o gateway tem e-commerce, o gateway tem CRMs, então... Mas os gateways é que trazem esse volume para mim aqui. Você se pluga dentro do gateway e aí, aonde esse isso, gateway está plugado, etc., é ele que controla essa experiência ali. A experiência ali é ele com o cliente dele final, né? Eu só forneço o back-end disso. E dentro dessas transações tem uma parte que é cross-border. Legal. E aí sim a gente pega ela de todo, o caminho todo. Mas como eu falei, a gente tira o dinheiro de um lugar, coloca no outro lugar, que é o meu cliente, né? E aí, dali a gente faz o pagamento cross-border e faz toda a formalização no Banco Central. Legal. Vamos entrar então nessa parte do cross-border, porque para mim é um outro ponto que, assim, Money 2020 e outros eventos, assim, eu acabo vendo muita oferta de pagamentos internacionais. Aí falo assim, pô, tá todo mundo, entre aspas, infeliz com o caminho tradicional e, entre aspas, todo mundo dizendo que tem um caminho mais barato, mais rápido, mais eficiente para se fazer isso. E como eu não sou especialista da área, eu entendo a lógica, mas eu ainda fico um pouco confuso, vamos dizer assim, de quais são as opções, porque eu imagino que não tenha só um jeito de se fazer com que esses pagamentos sejam mais baratos, mais rápidos. Eu acho que assim, tá claro a dor. Agora o caminho de solução acho que tem vários. Eu queria entender um pouco do caminho que vocês optaram pra gente, enfim, desenhar isso para quem tá nos ouvindo. Hoje a gente tem os trilhos, a gente começou com os trilhos das bandeiras. Então a gente tem Visa e Mastercard. Então a gente consegue mandar dinheiro para qualquer cartão Visa ou Mastercard emitido fora do Brasil. Exceto nos Estados Unidos, porque lá tem um bloqueio, não é técnico. Mas se eu pego um cartãozinho da Europa, coloca aqui o número, eu consigo fazer o dinheiro chegar lá desde que é débito. Se for um cartão pré-pago também entra, mas se for um crédito, entra como crédito na fatura. Então, que aí esse eu acho que é o mais... fica mais confuso, talvez, para o cliente. Exato. Então, tem um desafio aqui. Todos eles têm um desafio. Quando você vai mandar dinheiro para um cartão, você tem que pedir o número do cartão do destino. E tem várias histórias interessantes que a gente viveu aqui, que você pede o número do cartão, o cara já... No WhatsApp, por exemplo, ele já te faz uma pergunta para saber se você é fraudador ou não, entendeu? Porque a vida inteira as bandeiras falaram, não divulguem o número do seu cartão. Sim. E agora, para você mandar fácil, é o número de cartão. E realmente é mágico. Cara, eu não tinha essa visibilidade. É rápido, entra em segundos, se for fast funds, entra em segundos o dinheiro no cartão. Quando você consegue isso, a pessoa fica realmente assustada com aquilo que ela consegue. Tem um cliente meu aqui que mandou para um país aí que você fala, cara, se esse cara tivesse que ir uma corretora para mandar para lá, ele ia desistir.
E foi instantâneo Que legal. para lá. E Entendeu? aí vocês com Visa e Master já estão cobrindo Todos os muito. cartões. E esses mesmos trilhos permitem que você mande dinheiro para conta também. Aí é uma substituição do SWIFT que os bancos têm. Substituir, ele concorre com o SWIFT. Aí tem algumas instituições que têm interesse em fazer isso, a gente tem algumas lá na Moev, e elas plugam com a gente, acelera a adoção deles. Não é, a gente não recebe dinheiro nem nada. O dinheiro é sempre dele com a bandeira. Então é ele que paga a bandeira, não é a gente. Tá? Mas a gente acelera. Então, se demorar 1 ano para fazer a integração, em 2 meses e meio a gente tem casos lá, você tá em produção. Aí faz o jeito que você achar melhor aí. Legal. Como você a integração. Então, mas tem um desafio aí, né? O wallet também. Você consegue mandar para o WeChat ou LPay através da Visa ou da Mastercard. Só que tem um desafio. O ID da sua wallet, o número do seu cartão. E aí você fala... Isso já é o Visa Direct, por exemplo, não? É. O Visa Direct permite você mandar dinheiro para cartão Visa, para conta e para wallet. O Mastercard Move permite também para cartão, conta e wallet. Tá? Conta fica meio, né, é quase que um é concorrente do outro, né? Cartão eles complementam, porque daí você consegue pegar 95% de quase tudo que tem aí, né? E quando você vai para... Você falou Money 21, todo mundo deve estar falando de stablecoin, cripto, isso daí. Quando você vai para stablecoin, tem outro desafio também. Tem um desafio. Tem muita gente que quando você vai falar para alguém, eu vou mandar para você, eu vou te pagar em stablecoin, o SDC. O usuário normal não sabe que tem rede por trás. E tem uma rede em cima da onde você está. Ele pergunta que rede é. E quando você vai fazer a implementação, aí começa a ficar difícil para quem está pagando. Entendeu? Sem contar que as grandes que fornecem o stablecoin, elas não têm aquele sanduíche, né? Que você manda fiat, ele trafega stablecoin e devolve fiat no destino. Então tem complicadores ainda que não deixam isso simples a ponto de o usuário final conseguir usar bem isso. Você pode mandar 1.000 e não chegar a 1.000 lá, chega um quebradinho. Exato. Se você coloca a wallet, aí tudo bem se você acerta, mas você tem que ter um pouco de conhecimento, né? Um usuário normal de, sei lá, 60 anos, ele não... E aquilo em geral, não. Eu vi até uma pessoa brincando com isso, não sei se foi no LinkedIn, onde é que foi, falando assim, bom, então eu tenho que pegar, digitar um endereço gigante, e se eu errar um número aqui, nunca mais eu posso ver esse dinheiro. É isso? Então não quero, agora não quero. Não, o pior disso, esse mesmo endereço ele pode existir em mais de uma rede. Ele precisa saber qual é a rede. Se ele erra a rede, o dinheiro não volta mais. E aquela história também, se você ficar mandando um pouquinho para ver se vai certo, você vai pagar um FII maior também, né? Aí você descobre, aí você pode fazer isso. Você manda um pouquinho, deu certo, beleza, descobri aqui. Mas mesmo assim, o destino está recebendo o SDC. O meu irmão agora, a gente passou por isso, porque a gente estava no grupo do WhatsApp e ele estava pegando uma moeda que ele comprou, trocando em stablecoin e tirando de uma carteira para outra. E a apreensão de todo mundo vendo esse processo. Assim, tá indo, não foi? Tá indo, vai, não vai? Demora um pouquinho, né? Não aí, é tão rápido. Foi, falou, pô, tranquilo, deu certo. Mas no meio do caminho ali, é uma sensação de segurança que, cara, não dá pra você ficar assim com... De repente, você tá falando de um dinheiro importante pra caramba pra você, um dinheiro pra você chegar num país novo, um dinheiro Ou pra uma você... importação. Uma importação, um negócio que você guardou a vida toda. E aí, de repente, você erra um negócio e... Exato. Então, isso existe, realmente é bom, é muito bom. A gente está trabalhando também com SDC, começou a trabalhar com SDC agora para ver isso. Mas quando o destino quer receber o SDC, aí funciona bem. Apesar desses problemas da wallet, mas é um desafio inicial, depois vai embora. Mas quando é fiat no destino, aí tem um outro desafio também, que é ter um player lá. Você não vai existir lá, mas se você existir lá, tudo bem. Você tem que abrir uma empresa no destino para poder receber o SDC e converter. Ou você pega um parceiro local lá. Que aí, se você não fizer isso direito, corre o risco de você começar a construir uma quantidade de intermediários que... Pode voltar no problema anterior, dependendo... Né? Tem um monte de intermediário. Entendeu? Acaba sendo isso. Você vai ter que ter um intermediário. Você vai ter um intermediário no destino, que está regulado, consegue receber o SDC, pode converter, seguir as leis daquele país e entregar no destino para você, na rede CEPA, por exemplo, na Europa. Legal. Entendeu? Então, a gente está olhando, mas a gente não achou uma solução que fale, nossa, isso aqui resolve o problema do real, né? Quando o destino,
puder receber o SDC e comprar na padaria um pão com o SDC, aí a coisa muda. Uhum. Eu vi alguns players que foram para uma linha dessa parecida com o que você falou, do tipo assim, olha, eu vou montar entidades em países-chave para mim, vou tentar buscar parceiros, mas eu entendo que essas entidades, se elas tiverem a capacidade de operar com stable, por exemplo, beleza, né? Seria um formato mais barato de fazer isso, né? Em teoria, Exato. pelo menos. Menos volátil, com menos tarifa ali, você consegue fazer uma transação. Você tem a Circle, por exemplo, que é a grande Uhum. emissora do SDC aí. Você consegue fazer isso, mas você É, tem que existir no tá. destino. E se você existe no destino, meio que a stable quase que pouco interfere para você, né? Ela fica mais barata. Eu digo assim, qual a stable que você vai usar, aí É isso. se você existe no destino também, aí meio que facilita um pouco, né? Tipo, se você tá usando o SDC ou o Circle, por exemplo, É, em teoria, pode mudar um pouco o custo aqui, a condição comercial, uma mas transaçãozinha ou outra pode é, custar mais ou outra, mas no final do dia, legal. você não está resolvendo. É bacana, é legal, tem um monte de gente trabalhando com isso. SDC, tem plataforma. Eu converso com um monte de gente do mercado, mas eu ainda não achei nenhuma solução que fala, pá, cara, eu vou deixar simples para Uhum, você, empresa, ou você, pessoa física, que queira, ou você, fintech, que quer oferecer uma solução. Ah, um negócio simples aqui. uhum. O cartão é extremamente simples. Só que tem essa barreira de você saber o número do destino. O PJ também funciona mesma lógica? O PJ tem o número do cartão PJ Cartão mesmo, PJ funciona. segue o Só não mesmo. funciona para cartão de governo, mas o resto a gente Legal. consegue a gente consegue saber online, na real time, se o cartão é de uma empresa, de uma pessoa, se é débito pré-pago, se é crédito, qual é o país, qual é a moeda de liquidação, você consegue saber tudo isso na hora. Agora eu vou. Nossa, eu vou fazer uma pergunta de contador aqui agora, mas, pô. É, Eu não sou de contabilidade, mas eu tenho. não, na hora veio na minha cabeça que é o seguinte: é, se eu sou uma PJ, eu tô recebendo dinheiro de fora, porque eu já tive que fazer isso aqui, e aí não é exatamente uma nota que eu emito, eu tenho que fazer um outro processo lá. Esse dinheiro, se ele entra como crédito na fatura, isso eventualmente para a empresa, não sei como é que ela vai declarar isso depois, pode. Então, aqui no Brasil, não entra dinheiro, né? Nos cartões. Ah, só no de fora. Só lá fora. Eu não sei como é que os caras tratam lá Entendi, fora, entendi, entendi. né? É, aí, cara, cada país vai ter uma Então não legislação. entra. Essa é uma das barreiras. A outra barreira é o EF. Sim. As bandeiras têm uma regra que você não pode cobrar a mais do que ela está colocando no cartão. Então isso dificulta, porque, imagina, você emissor, vem uma transação, coloque R$ 1.000 no cartão. E aí você, poxa, mas peraí, eu tenho que pagar IOF. Pera, esse problema é teu. Cara, como é que pode? Uhum, Não funciona, ainda mais com o IOF, como está agora. é, Então não para de pé para justo. receber, então fica travado. Aí, então, hoje, os principais. O principal caso de uso aos clientes que você está usando são os que estão mandando dinheiro para fora. Hoje a Moev trabalha e resolve problemas de pagar fora. Ah, mas Tá, eu quero receber de fora. Aí já não é com a Moev, aí você tem que entendi. ter uma outra instituição que tenha uma conta, um banco de câmbio, uma coisa assim. O próprio Wise, Nomad, Uhum, Avenue, esse pessoal, você pode receber dinheiro na legal. conta lá, porque a gente não tem conta, né? E, tipicamente, esse envio, ele faz muito sentido, igual nessas operações que você falou, de ter que mandar para. Uma complexidade de mandar para vários players, um monte de pagamento, split, enfim. Pra, quem que começa a se interessar mais por isso e tem essa dor de falar assim: olha, não tô dando conta aqui de mandar, tá com muito pagamento. Você vê, a gente tem uma infraestrutura de pagamentos. Tem um adquirente que é nosso cliente. Esse adquirente, ele começou a ofertar Pix por ele lá na Argentina. E ele tem demanda para fazer pagamento. Nesse caso, quando ele começou, que ele é adquirente e existe lá, o pagamento é inteiro para um lugar só. Aí tudo bem, não faz diferença. Mas ele está começando em outros lugares do planeta, onde ele não existe para receber e splitar domesticamente. Aí faz sentido você automatizar esse pagamento para os estabelecimentos. Se ele tem 100 estabelecimentos, imagina ele entrando com uma corretora ou com um banco de Entendi. câmbio, faz o câmbio, manda para esse lugar, manda para aquele, manda... Cara, é Uhum, insano uhum, hoje, porque tem que mandar uma série de informações da conta de destino. Às vezes, a primeira transação, às vezes, trava, o banco intermediário pede mais informação, não chega para o... É complicado e o pessoal acaba falando, segura um pouco, porque uhum. não funciona. E com essa plataforma, você consegue
automatizar esse pagamento na ponta, escolhendo quando você quer pagar. Você quer pagar por transação, você quer pagar no dia seguinte. Justo. E tem verticais assim que vocês olham, igual você falou assim, olha, eu atendo gateways, aí eu atendo, aí dentro de gateway, aí eles podem ter várias verticais lá dentro, mas tô tentando desenhar assim segmentos que A gente pode se beneficiar instituição mais. financeira, bancos, instituições financeiras, corretoras de câmbio, são clientes que podem usar essa tecnologia. E a Legal. gente acelera para eles. E deixa eles, que veja, a gente não entrega a solução para eles entregarem para o cliente. A gente tem uma solução chamada M-Direct, que a gente fez para tangibilizar, porque quando você fala assim, eu mando dinheiro para um cartão Visa, tá, mas como é que funciona? O pessoal não Ah, entende. manda R$ 1 aí pra você Manda ver para como é que ver, é. né? Então a gente fez M-Direct, que é o quê? Você faz uma iniciação, então a gente faz um Pix, e o dinheiro chega em euro, no cartão do cara lá fora. Uhum. É super rápido assim mesmo. Então a gente fez o M-Direct, mas em geral a gente não tem uma solução para o cliente entregar na ponta. Então é a integração via API que o cliente usa lá. Então, bancos, um banco vai começar a usar o ano que vem, instituições financeiras, DTVMs, que trabalham com cripto e tudo mais, Uhum. também tem um cliente assim, corretora de câmbio, a gente tem vários corretores de câmbio como clientes que a gente acelera, então elas se tornam clientes ou Visa ou Mastercard. E a gente só faz o meio campo para facilitar isso para eles, entrega tudo conciliado. A gente foi da BPP e quando a gente montou a BPP, a gente montou pré-pago, né? E pré-pago é diferente de crédito. Uhum. Crédito dá muito dinheiro, então se não bate uma coisa ou outra, tudo bem e tal. O pré-pago você tem que acertar no centavo. Você não... Justo. Na casa, no milésimo. Do milésimo. E é difícil fazer isso com as bandeiras, é muito difícil. Uhum. Então a gente trouxe um pouquinho disso para a Moev também, para entregar isso conciliado para o Vocês cliente. estão Né? acostumados a trabalhar com a margem justa, né? Bem Pequeno, justinha ali exato. para qualquer deslize ali já pode Exato, qualquer coisinha. viabilizar uma frente Não, ali. inviabiliza, você tá falando, dólar, centavos de dólar, às vezes, o custo de uma transação, qualquer coisinha errada, Uhum. você perdeu a receita ali. E ao mesmo tempo, a experiência, se não for boa, você acaba perdendo. O seu cliente perde usuários e ele vai se incomodar, né? E aí eu queria perguntar para você em que pé que a gente está com a iniciação hoje, assim. Como é que você está vendo isso? Aonde que tá boa? Aonde que tem oportunidade? O que que você vê hoje na iniciação de pagamentos, assim? Iniciação, para mim, tem muita oportunidade, a gente não chegou nem perto de fazer, sei lá, 10% do que dá para fazer em cima da iniciação. A gente sempre olha a iniciação com cross-border, mas tem muita oportunidade no Brasil aqui, agora com Pix automático, tem uma série, a gente tem um cliente que é um CRM de educação. Vai começar a implementar isso para poder automatizar lá as mensalidades da escola. Que Uhum. acho que faz todo sentido. Você faz uma rematrícula, já dá um aceite, já tá, tá pago, né? Então tem muitas Legal. áreas. No cross-border, o que a gente tenta colocar é justamente isso. A gente já fez o M-Direct ali, a gente tem a API, e a gente vai tentar fazer mais coisas em cima disso. Ou seja, você manda um Pix e o dinheiro chega no destino, rápido, já convertido, e tudo que você precisa de banco central, registro e tudo mais, a gente faz. Legal. Porque aí você, de um lado, você consegue resolver a ponta do cash out, que é o que você já faz, olhando para pagamento internacional, e o cash in vai melhorando com a jornada do Open Finance também, essas coisas. Exato. O cachinho do Open Finance é bacana. Tem uma coisa que o pessoal não usa ainda. Quando você gera a iniciação ali e você acessa ela, o link de pagamento num desktop, por exemplo, ele tem um QR Code. Você escolhe o banco, né? Aí tem um Uhum. QR Codezinho. Que não é o QR Code do Pix. O QR Code do Pix, por exemplo, você tem que abrir o banco, Sim. Pix, ler e entender. Esse QR Code me parece melhor do que o QR Code Pix, porque você faz a leitura ali dentro, ele já abre o aplicativo do teu banco, É. com todas as informações para você fazer o pagamento. Você continua o processo de iniciação ali do meio da jornada para frente, assim. Super rápido. Tem um cliente nosso que começou a pilotar isso daí para ofertar aí para pagamento Pix, sabe? Então ele oferece esse QR Code, não o QR Code do Pix lá com copia e cola. Daí o cliente não tem aquele problema de, pô, eu tô aqui num monte de gente, vou abrir o meu banco, o pessoal vai ver saldo, depois aí ter o saldo Uhum. escondido ali, mas você tá abrindo o banco, você tem acesso Sim. a tudo.
No Open Finance você abre só para fazer aquela transação, né? E agora com essa discussão do... o nome que estão dando, mas é um consentimento de saldo, que meio que ele aprova o pagamento e compartilha o dado de saldo também, para ele poder ver o saldo na hora de fazer a iniciação. Bacana. Então a ideia é facilitar aí com uma única autorização, porque estavam comentando, e aí o Matheus Robert esteve aqui gravando com a gente do Banco Central, ele falando, olha, boa parte das negativas da iniciação de pagamento tem a ver com o fato dele não saber se tinha dinheiro na conta ou não. Saldo, né? Porque ele vai autorizar sem ver o saldo e aí pode estar o valor errado, não tá o valor certinho, realmente. E aí estão tentando fazer um meio do caminho onde você tenha Consegue consentimento para ver o saldo ali na hora e já facilitar a vida do pessoal. No meu caso são 3% só, não tem saldo para pagar. Em geral 3%. Mas é um negócio bacana. Então tudo isso melhora a experiência. Sim. É mais rápido. Então quando você tem que pagar rápido e precisa pagar rápido, aí a iniciação funciona muito bem. No celular, melhor ainda, né, do que no computador. É bem melhor no celular. Sim. E hoje a maioria usa celular. E o pessoal está usando também a jornada sem redirecionamento, se plugando? JCR, eu tenho projeto rodando, mas não tenho nada rodando ainda. Tá? Tende a pegar bastante. Eu tô... tanto o recorrente, né, o automático, quanto o pagamento ali via JCR, para mim, acho que vão ser as grandes alavancas, assim. O automático é um negócio maravilhoso, né? Que quem sabe ano que vem tem mais tração, que agora tudo que é... Eu tenho que ver a última estatística do Pix lá para ver como tá, mas assim, eu conversando com provedores, etc., tá todo mundo bastante feliz com a adoção de clientes deles. Tem gente comprando esse produto, interessada nele, e tem mais gente querendo, vamos dizer assim, fazer com que ele funcione, vamos dizer assim, né? Que eu acho que é um negócio legal que começa a atrair pessoas novas pro Open Finance, que o cara não conhece, mas pô, Pix automático, eu poderia ser um débito automático na minha escola, igual você falou, na minha academia, e aí o cara consegue associar isso e ver... Mas isso eu entendo que é parte do aculturamento, da aculturação. Porque você vê, até hoje, não é estranho você ouvir alguém falando, eu não tenho Pix. Não é? E lá no início do Pix, muita gente fala, não tenho Pix, não tenho Pix. Cara, como você não tem Pix? Não, quando eu vi no estacionamento. E tava lá, assim, a gente não aceita Pix. Pra mim, claramente, assim, ou tem alguma coisa muito estranha acontecendo ali, ou é um problema dele não ter o terminal. Então ele devia estar tomando golpe, ou devia não conseguir ou ele não quer consolidar. Esse é um caso que eu acho que o Open Finance, a iniciação resolve bem. Porque tem muita demanda lá, perguntando, poxa, mas esse caso, para ele saber que entrou o dinheiro com o QR Code, se ele não tiver um adquirente ali, um POSzinho, esse pequeno que não aceita Pix, ele vai ter que acessar a conta. Ele vai deixar acesso à conta com quem? Não é? Com iniciação, ele consegue saber se o dinheiro entrou realmente sem ter acesso à conta. Então, e na hora acontece, vamos dizer assim, na hora ele... que acontece isso, ele deveria conferir ali e tal, e aí acho que na dúvida ele fala assim, cara, quer saber, eu não vou... às vezes, dependendo de onde está, não é nem o dono que está ali, não tem acesso à conta. Aí ele não vai liberar realmente. Mas tem muita pessoa física que fala, eu não tenho Pix. Mas como? Se eu pegar os seus dados, eu consigo mandar Pix para você. Eu passei por esses dias, eu mandei um dinheiro, uma freelancer, e aí ela falou assim, olha, eu não recebi, esse Pix não é meu. Eu falei, não, como não é seu? É o seu número, apareceu o seu nome, apareceu... Aí depois, a gente foi entender que, assim, o Pix, a chave dela foi registrada num determinado lugar que ela não se lembrava ou registrou meio que, sei lá, sem autorização. Testar. É que, assim, teve um pouco também de registro de chaves aí meio... agressivo, assim. Então, às vezes, numa dessa aí, né? A chave foi pra lá sem perceber. E aí eu fiz essa pessoa descobrir que ela tinha uma conta no banco tal e falei, o dinheiro deve estar lá já. Aí chegou, deu certo. Mas no começo era isso. Não tem o Pix. Não, esse Pix não é meu. Eu falei, não, putz. O Pix automático é assim também. A própria pessoa que vai pagar tem um processo ali. Poxa, quer dizer que eu vou dar um clique aqui, vou dar um aceite... E aí, todo mês, ele pode debitar na minha conta? Pô, mas é seguro? Mas você já tinha débito automático. Você tinha o convênio fazia isso.
E o convênio você tinha um problema. Para você cancelar o convênio era difícil. Agora você vai no seu banco, clica e cancela. Exato. E eu acho que é legal para esse recebedor é que ele consegue mudar o fluxo de uma instituição para outra se ele quiser também, né? Se ele Consegue. está fazendo isso tudo via ITP, Ele pode ele mudar. pode mudar para uma ou para outra, que ele tem um relacionamento melhor, ou que está Exato. negociando alguma Esse coisa. é um ponto super importante que diferencia o automático de um detentor de um iniciador. Porque o detentor sempre vai querer receber aquele automático naquela conta ele não daquela vai- instituição. Você não vai ver o laranja, não, tá tudo preparado para você receber no roxo. Não, vai. Não, exatamente. Agora, a iniciação, você pode escolher laranja, roxo, vermelho, o que você quiser. Você pode até fazer percentual. Botar Mudar, no meio do caminho você muda. Agora eu tenho uma relação melhor com essa aqui, Uhum. mudo pra cá, entendeu? E perguntar de roadmap aí também, dentro aí do que você puder dividir, o que vocês estão vendo para o futuro? Como é que vocês pretendem complementar a oferta? Eu sei que você falou que não faz o recebimento, mas eu imagino que o pessoal deve ficar... Muita gente entra em contato. Quero abrir uma faz, conta. e tal, como é que a gente faz isso e tal? Enfim, para onde que vocês pensam que evolui a oferta de vocês? Como é que vocês estão olhando daqui para frente? Assim? A gente não tem pretensão de ter conta, nem receber. Então, nosso propósito realmente é melhorar essa experiência de pagamento, tá? A gente vai começar a trabalhar forte com a cripto stablecoin também, para ver se isso realmente melhora a experiência na ponta, tá? Porque tem coisas que não tracionaram ainda. Cartão nem começou a rodar direito. Uhum. E tem grandes players globais vindo para o Brasil, por exemplo, já começou a operar aqui. A PaySend, por exemplo, ela faz pagamento peer-to-peer, mandando dinheiro para cartão. Exatamente o que eu tenho de background ali, Visa ou Mastercard, eles criaram um aplicativo bacana e faz esse pagamento. Claro que não tem Open Finance aqui ainda, iniciação ainda, inclusive vou falar com eles, ver se eles não querem usar a iniciação para poder complementar. Mas o nosso roadmap aqui é melhorar e complementar esses trilhos aqui. A gente já tem uma plataforma que é multitrilho e ela roteia, pode rotear ali automático ou você escolhe. E a gente vai complementar com cripto e stable. Legal. Porque tem uma oportunidade de stablecoin, só que ela ainda não está bem resolvida na nossa visão aqui para usuário final, empresa e pessoa física que quer fazer o pagamento ali na hora, né? E qual que é o desafio de vocês do ponto de vista de KYC, de olhar para essas... Porque a coisa que eu penso é igual assim, você falou, obviamente, que o dinheiro não passa na sua mão, você se organiza para que vá, etc. Mas tudo que eu vejo nesse mercado de pagamento internacional me dá um friozinho na barriga, porque qualquer problema envolve... eu fico falando assim, olha... Qualquer coisa que adiciona internacional no final fica mais sério, né? Então, se dá um problema ali, é um problema internacional do dinheiro que, de repente, não devia ter ido e tal. Como é que é esse desafio, assim, de compliance para vocês e estar inserido nisso? Muito boa pergunta. A Moev hoje, apesar de ser uma IP, ela não é uma EFX. Então, a gente não faz intermediação de câmbio. A gente fornece a tecnologia para clientes que fazem isso. Então, quando eu falo, a gente manda, não, eu forneço isso e o meu cliente acabou fazendo isso. Faz a transação no final, então, quem está fazendo a transação ali... É ele, o Know Your Customer é ele que faz tudo mais. A gente tem, sim, uma pressão grande, principalmente agora, com essa mudança de PL, essa concentração que vai ter no mercado, tem uma pressão, pode ser que a gente coloque no roadmap no ano que vem, para a gente se tornar uma EFX. Que a IP do nosso tipo pode, até $10 mil por transação, você consegue fazer ali, sem pedir licença nenhuma, sem nada, tá dentro do... Aí a gente tem que mudar a nossa matriz de risco, que fica só de tecnologia, vai entrar também em compliance, Know Your Customer, prevenção à lavagem de dinheiro e tudo mais, coisa que a gente já viu muito isso na Confidência lá atrás. Mas isso não tá certo ainda. E os clientes também não te pedem algum tipo de... feature dentro da plataforma que ajude eles a trabalhar com essa parte também? A gente tem uma feature que controla, a gente chama de limites, que eu consigo controlar quem está mandando e quem está recebendo, limites hora, minuto e segundo, ele consegue fazer um limite ali. A gente chama de produtos, né? Então, se é para cartão, se é para conta,
Então, ele consegue orquestrar isso. Uhum. Então, ele usa isso para controlar um pouquinho aqueles pagamentos que são meio que ofuscados, que você manda 2, 3, 4, 5 vezes para não aparecer um valor muito alto. Isso está disponível na plataforma para os clientes utilizarem. Até fazer um bloqueio. Ó, só faz transação abaixo de $3.000. Legal. Acima de $3.000 você não faz, porque aí é um câmbio mais completo, precisa de mais informação e tal. Deixa assim. Então, a gente tem isso, mas é o meu cliente que opera. Legal. E agora a pergunta mais do lado empreendedor, assim, a gente está caminhando aqui para o final. Não sei, tá? Posso estar falando besteira aqui, mas eu penso assim, bom, você passou ali pela regulação de ter um banco de câmbio, e aí depois na BPP você passou por todo tipo de prestação de contas que você tinha que passar. Como é que é um pouco dessa decisão de, cara, não, quero continuar empreendendo, e se isso tem a ver, talvez, com algumas decisões que você está tomando de negócio, do tipo assim, bom, eu não quero me enfiar nesse negócio aqui de novo e entrar num mundo aqui que talvez eu já tenha entrado, prefiro ir por esse caminho aqui, porque o pessoal, até saiu uma frase, eu acho que agora, se for de alguém do Banco Central, meio que rebatendo, assim, falando assim, cara, a ITP não é uma instituição, não é uma IP leve, tá? Eles falando alguma coisa assim, porque tem muitos controles ali também. Tem. Mas, assim, de certa forma, a gente estava acostumado a olhar desse jeito, que a ITP, pelo dinheiro não passar, por ter algumas situações assim, em teoria seria a forma, não vou dizer que ela é leve, mas a forma mais leve, ou menos pesada de ter uma instituição. Isso parte por decisão de negócio, ou também, putz, esse é o estilo de business que eu quero criar agora, porque senão você poderia falar, não, vou abraçar o mundo, eu vou fazer a conta de recebimento também, e Sim, vambora. não. Isso já está bem resolvido, né? A gente não entende a ITP como algo leve. Não, a gente tem que ter um monte de coisa dentro de casa. Contabilidade é diferente, tem controle, tem área de compliance, tem uma série de coisas que você não teria se fosse só plataforma técnica. Não teria. A gente tem hoje. Porque a gente entende que é importante esse carimbo também, que dá um pouco mais de seriedade àquilo que a gente está fazendo no cross-border. Legal. Eu não sou uma plataforma tech que não tenho responsabilidade com nada. Não, eu tenho responsabilidade, funciona Tem aqui. um lastro ali, né? Tem um lastro e tal. Ela só eu tenho menos risco, que eu não durmo com dinheiro de cliente aqui. Então, existe um risco inerente do pagamento e tal. A gente olha ele um a um, tanto é que tem esses controles de quem paga para quem, quanto vai. Mas ela não é como você dormir com o dinheiro ali dentro e aí acontece uma fraude em provedor externo, que às vezes nem tem o controle, o dinheiro some da sua conta reserva. Cara, isso é muito crítico. A gente já passou por isso, a gente não teve esse tipo de problema. Só que agora a gente quer resolver um outro tipo de problema, né? Que é o pagamento cross-border, que é mandar dinheiro para fora, deixar isso mais simples, mais rápido, deixar mais fácil de ser contratado, mais simples de ser contratado hoje, não só para as instituições com nossos clientes, mas para as empresas e pessoas físicas também, né? Boa. Então, empreender isso, você acaba sempre querendo resolver um problema. Esse é o problema que a gente quer resolver. E não é... Porque, veja, se eu tenho a iniciação, você tira dinheiro de qualquer lugar, então deixa eles cuidarem bem do dinheiro lá onde está. O dono do dinheiro deu o consentimento, ele sai dali, faz o caminho e chega no destino. Aí a gente entra. Legal, muito bom. E aqui agora a última para a gente fechar. A gente já falou aqui um pouco de stablecoin, falou aqui de evoluções também em pagamentos. Queria ver, assim... aí você usa o tempo que você achar melhor, se é daqui a 5, 10 anos, aí você vê para onde vai o chute. Para a gente dar um chute aqui de como é que a gente imagina esses pagamentos para o futuro, assim. Tem muita gente... outra coisa, né? Se não era stablecoin, era IA. E dentro de IA era um agente de A, B, C... todos os instantes, assim, o agente de X. Parece que o agente virou sinônimo de algo bom e inteligente, mas da mesma forma que a gente digitalizou os bancos lá atrás, que era só a versão física da agência, na minha visão, os agentes, a gente está digitalizando a burocracia. A gente está transformando no primeiro nível, né, no primeiro estágio, a gente está pegando processos que são feitos hoje do jeito que são feitos
e criando agentes para repetir isso. E aí faz parte, nós vamos evoluir. Mas como é que você imagina a evolução de pagamentos? O que te chama atenção? De repente tem alguma coisa que a gente devia estar olhando mais e não tá falando tanto ainda, não tá na animação da galera de olhar? O que você vê, assim? Cara, para mim, pagamento no futuro é não ser um pagamento. O que é isso? É você não perceber que você está fazendo de fato aquele pagamento. Porque hoje o ato de pagar ainda demanda de você, entendeu? Você ali, eu vou pagar, tal. Em cima disso tem uma série de agentes de IA para trabalhar com esse pagamento que você não vai perceber. É como um Uber, por exemplo, né? Você pega o Uber, mas você pagou, mas você não teve aquela ação de pagar ali. Então, para mim, pagamento no futuro vai ser assim até para fazer pagamento cross-border. Você precisa de alguma coisa, eu vou resolver ela e o pagamento vai acontecer aqui de forma transparente, né? Ah, mas como? Eu não sei direito ainda. Uma coisa que a gente está vendo lá é a história dos micropagamentos, né? Ó, um pouquinho tecnês aqui. Quando o HTTP lá atrás tinha aqueles erros, né? 404, né? Tem 402, que precisa de pagamento. Lá atrás tinha isso. Aí, agora, recentemente, a turma, acho que foi a Coinbase, se não me engano, fez um protocolo que trabalha com X402, chama X402, que é para fazer micropagamentos na internet. Então, quando um site quer receber um dinheiro, porque agora com cripto você consegue fazer pagamento com custo muito baixo. Não é diferente de você colocar um adquirente com cartão para receber cartão, liquidação, toda aquela complexidade. Para um pagamento, às vezes, de R$1, não vale a pena você ter um adquirente ali, né? E hoje você tem, por exemplo, muito formato que plataformas, sites e criadores de conteúdo são remunerados pelos que eles estão fazendo ali com esses micropagamentos. Assim. Exato. Então, hoje, usar o trilho normal para isso é um problema. Então, a gente está olhando esse protocolo não só para fazer o pagamento cross-border, micropagamento cross-border através de stablecoin ou cripto, mas também com Pix, por que não? O Pix é um pagamento instantâneo, que você pagar R$1, 10, 20 centavos, 50 centavos, não custa nada para quem está pagando. Tem um custo por trás, ninguém fala, mas existe um custo por trás, mas será que não funciona também? Então a gente está olhando um pouquinho esses micropagamentos também, que eu acho que faz sentido para essa oferta cross-border, que vai além, de novo, do crypto stablecoin. Eu acho que o Pix também podia navegar nesse caminho aí. Mas o pagamento é aquele que você não percebe que pagou. Esse é o pagamento bom. É o sonho de todo vendedor, né? Quanto menos o cliente perceber que está pagando, mais fácil dele vender. De vender, né? Exato. Às vezes eu quero que tenha uma certa fricção justamente por isso. Eu já cogitei algumas vezes, falei, cara, eu vou sacar o dinheiro e deixar na minha carteira aqui, porque aí este dinheiro eu tenho mais controle do que eu estou pagando. É diferente você passar R$50 no crédito e você tirar 50 do bolso para pagar um negócio. A Visa, na época do pré-pago, elas tinham vários estudos e mostrava que aquele cliente que usava, ele recebia um dinheiro no cartão ou ia com dinheiro no supermercado. Então, pegavam várias pessoas assim. Aquele que usava o cartão controlava mais o dinheiro do que o cara que estava com espécie. Caramba. Por quê? Eu não me lembro mais, mas eu lembro que tinha um negócio desse daí. Caramba. Que o cartão ajudava o cara a controlar um pouco mais. Com agora a facilidade, esses agentes, daqui a pouco você vai fazer compra no e-commerce com IA. Ela vai te dizer, beleza, eu gostei, paga para mim. E ela vai pagar. Falar, olha, eu já vou deixar uma IA, falar assim, olha, eu quero comprar um determinado item para o meu computador aqui, uma placa de vídeo, fica monitorando aí nos próximos 4 meses. Quando você achar a promoção, você compra para mim. Exatamente. A Mastercard e a Visa já tem agentes para poder ajudar você a fazer esse tipo de pagamento de forma automática. Você não vai perceber. Pagou, recebeu em casa, vai te avisar, claro. E aí é imperceptível. Legal. Então, como as coisas estão mudando, o pagamento vai acabar alcançando. Isso é um pagamento que você não percebeu que fez. Sim. Muito bom, Júnior. Brigadaço pelo tempo aí, pelo papo. Bem legal a história de vocês aí. Eu acho que é um business super interessante. E que legal que vocês estão conseguindo usar o Open Finance também nisso. Assim. Acho que é uma forma diferente, que eu diria, da maior parte da atuação de tanto ITPs ou dos players ali no Open Finance. E que legal que estamos conseguindo facilitar esse cashinho. Espero que isso melhore ainda mais para facilitar a experiência de quem quer mandar dinheiro para fora e os outros casos também, né?
Ótimo. A gente está trabalhando para isso, fazer um Pix virar internacional de fato. Boa. E você que nos acompanhou, pessoal, meu muito obrigado. Follow the Money, entre no nosso portal letsmoney.com.br. Lá tem uma matéria deste episódio que a gente acabou de gravar e de todos os outros que a gente grava. Então você fica atualizado, sabe de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, sabe dos cases que a gente está gravando aqui no nosso podcast. E também tem os colunistas. Então especialistas de mercado escrevem ali toda semana dentro do nosso portal. É só você assinar nossa newsletter e receber tudo direto no seu e-mail. Obrigado mais uma vez por nos acompanhar. A gente se vê no próximo episódio. Grande abraço. Tchau, tchau.